Mas assim, vou jogar pro chat, tá? A gente vai Achei escutar uma mosca aqui no meu quarto, mano. o vice-presidente Alex Santiago agora, beleza? Vamos lá. Deixa eu... E tu compraria? Eu compraria. Tu compraria? Ah, difícil. Não, não é fácil, tá? Eu não sei. Compraria. Mas eu Compraria. mais pra compraria do que não compraria. Vamos escutar o presidente. Não, poderia. Nem pô. o Flow, É um personagem que, né? Nossa senhora. Até porque foi Alex Santiago a pessoa que falou lá no Fortaleza. Gente, Tem um rapaz ali. tem um técnico. Ele se chama Juan Pablo Vojvoda, né? O Diniz tinha recusado a proposta do Marcelo Paes. Eu adoro o Esporte do Povo, né? Quanto a gente baba aqui no Esporte do Povo, né? Mas peraí, pô, 2023, perguntar ao Alex sobre o Voivoda, tá aí, né, mancho? Peraí. Eu acho que só foi a introduçãozinha deles né? Só pra né? Abrir passagem. Não chegar, oi, Alex Santiago, vamos falar aqui sobre a próxima contratação do Lion. Acho que vamos escutar aqui. Comentou aqui com a gente, né? O Paes. Tava saindo da pandemia, não era fácil. O Fortaleza precisava dar um choque lá, de aumentar, né, ainda mais, né, a situação da competência técnica. E foi você, né, Alex? Bom dia. Como é que você achou o Vojvoda? Bom dia, Graziane. Bom dia a todos aqui no estúdio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um espectador do programa de vocês, sempre estou escutando, né? Valeu, a gente demais. Tá sempre em trânsito também. O rádio, ele é anacrônico, né? Ele Demais. tá o tempo todo na nossa vida. Verdade. E aí, eu escuto muito o programa de vocês, é um prazer para mim estar aqui. Assim, existe sempre, né, essa pergunta, porque ela é inevitável, né? Sempre que me perguntam sobre a situação do Vojvoda, eu gosto sempre de começar ressaltando, né, da felicidade que o nosso presidente, que para mim é o melhor gestor esportivo do Brasil, ele tem quando ele propõe e pede para que a gente trabalhe em cima de um perfil de treinador, né? Então a gente sabia exatamente qual era o perfil de treinador que a gente queria para Fortaleza naquele momento. Ele descreveu algumas características desse perfil dentro do DNA Rogério Ceni. Isso daí é também importante citar, que o Marcelo toma como referência das características o DNA ofensivo do Rogério. E aí a gente parte para uma tentativa de contratação do Diniz que, infelizmente, não foi concretizada. Ou felizmente, né? E logo em seguida, eu sugiro o nome do Vojvoda como um nome no cenário sul-americano que vinha despontando com essas características de ofensividade, de posse de bola, de coragem para jogar. O presidente Marcelo Paes teve junto dele, né, o Ceni, Zé Ricardo, Chamusca, Anderson e Vojvoda. São 5 treinadores. Mas apenas no Ceni e no Vojvoda foi com tempo para pensar. O Fortaleza contrata o Rogério Ceni em 2017. Eu lembro que ele foi anunciado ali por volta de novembro, comecinho de novembro, acho que foi isso. Por aí. Teve bastante tempo. O Vojvoda também com tempo, né? O Fortaleza é eliminado na Copa do Nordeste para o Bahia nos pênaltis. Inclusive, obrigado, Gabriel Teixeira. Acho que é esse o nome do cara lá, o que pegou os pênaltis lá, porque armaria. E aí o Fortaleza vai em busca, né? Como o Alex cita, o primeiro nome foi o Diniz. O Ariel Holan também esteve em pauta. E foi um nome muito forte, né? Esteve muito perto, sim. O que é que eu consegui apurar naquela época? Eu acho que eu até comentei em lives, em vídeos. O Fortaleza, tratou aquela busca por um treinador, que acabou sendo o Vojvoda, como uma seleção. De fato, assim, de um novo profissional, numa empresa. Não, porque assim, o que é que acontece geralmente? O clube precisa de técnico, aí tem as figurinhas de sempre carimbadas. Tem o Roger Machado, tem o Anderson, o Guto, falando de Série A, né? Aí tem o Zé Ricardo, a pessoa pega, liga e traz. Não quer nem saber se tem o perfil, se não tem que encaixar naquele momento. E o Fortaleza fez inúmeras reuniões. E chegou ao nome do Vojvoda, né? O nome do Vojvoda chegou bem antes, e a confirmação do Vojvoda, inclusive, tu lembra mesmo, demorou. Muito. Demorou 2 semanas para o Fortaleza anunciar o novo técnico. Como é que pode e tal? Ainda bem que a gente teve esse tempo, ainda bem que o Vojvoda
aceitou, né, que teve todo esse processo dele conhecer o clube, do Fortaleza também conhecer Juan Pablo. Continuando aqui. Ai, que droga. E que ele vinha demonstrando em equipes de baixo orçamento que conseguiria levar essas equipes a Libertadores, como ele fez com o Tajeres, como ele fez com o La Calera, na Sul-Americana, como ele fez com o Defensa e Justiça, né? Então, Defensa e Justiça é esse que não é só um clube que o Voivoda passou, mas também Lucero, Brites e Pochettino também passaram. E pode ter um né? encontro aí, né? Fortaleza e... Tomara né, que Thiago tenha. Minhoca? É o final, né? Pode ter um encontro Fortaleza e Defesa e Justiça. Mas falando um pouquinho mais, daqui a pouco o Lucas, o Thiago... O Grazinha Minhoca pintou o também, cabelo hoje. perguntam. Essa pergunta, é claro, Mais ou menos, muita né? gente faz, mas audiência rotativa, né? Tem gente que pode não saber como é que foi isso. Alex, como é que você vê agora o momento do Fortaleza, depois de tudo isso que o time passou aí, o Fortaleza, instituição, que você também é um cara que trabalha muito nessa ótica da instituição, da representatividade, do Fortaleza ganhando espaço aí na Sul-Americana. Como é que você vê hoje o momento do Fortaleza nacional e internacionalmente? Eu vejo assim com muita serenidade, Graziani, de que é um processo de consolidação, né? A gente está disputando novamente uma competição internacional em 2023, já havíamos disputado em 2022, já havíamos disputado em 2020, né? E o Fortaleza vai tirando suas experiências e vai crescendo passo a passo dentro dessa repetição. Eu costumo até brincar lá no clube, Graziani, que eu vejo como um concurso público. O cara vai fazer o primeiro concurso público, tem medo até da fila que se for. Verdade. Depois que ele vai a primeira vez, a segunda, a terceira, ele vai avançando. Então, Fortaleza está num processo natural de consolidação, de participar das competições, de cada vez mais representar e dar orgulho para o seu torcedor, que é a finalidade mais importante do clube, né? A gente sempre fala muito sobre equilíbrio institucional e sempre o equilíbrio financeiro é fundamental nos clubes, mas o torcedor comemora não é o balanço financeiro, é o balanço da rede. É verdade. Vai lá, Thiago Minhoca. Bom dia para você. Bom dia ao Alex Santiago, participar aqui do programa. E aí você falou um ponto que até eu destaquei aqui na semana passada. Após a classificação em cima do América Mineiro, uma das suas falas após a classificação era já pensar no Fluminense, né? E isso é uma coisa que a gente percebe muito no Fortaleza, de não se deslumbrar muitas vezes. Assim, o fato de estar no semifinal, algo histórico na história do Nordeste, na semifinal de Sul-Americana, mas ao mesmo tempo entender também que, claro, a gente não sabe se o Fortaleza será campeão, e o Fortaleza obviamente está trabalhando para isso, mas sempre manter o foco também de não perder o objetivo da própria Série A. Como é que é feito esse trabalho para fazer com que os jogadores também não tenham essa coisa do deslumbramento, claro, de achar que já bateu no teto e tal, de tentar alcançar algo a mais sem perder, obviamente, o objetivo na própria Série A? Tiago, eu acho assim que muito do conceito do que se vive no dia a dia do clube, para os atletas, para os funcionários do clube, vem muito de cima para baixo, né? E o Marcelo, ele é muito tranquilo nesse sentido de que as coisas se conquistam passo a passo, né? Sem deslumbramento. Então, o Voivoda também, na sua própria metodologia de trabalho, ele faz um trabalho muito específico para cada jogo, sabe? Vocês não têm ideia de como ele trabalha com vídeos, de como ele trabalha com edição e de preparação para cada jogo, de cada setor do campo. Os laterais, veem como é que os laterais adversários vão se comportar, os volantes, veem como é que os volantes adversários vão se comportar, os zagueiros, veem como os atacantes adversários vão se comportar. É um trabalho exaustivo, mas que deixa a equipe muito ciente de cada tarefa que tem que ser realizada em cada partida. Então eu acho que isso ajuda muito, Thiago, a você dar uma importância a cada jogo de maneira igual. Então a gente jogou contra o América, teve um jogo dificílimo contra um Fluminense semifinalista da Libertadores no Rio, finalizamos mais de 20 vezes, o time para mim se comportou bem durante os 90 minutos, mas ao final do jogo houve aquele detalhe que às vezes pende para o Fortaleza, pendeu para o Fluminense, e o mais importante para o Fortaleza é o conceito de competitividade, Graziani. Fortaleza tem que ser competitivo contra qualquer adversário hoje e ele está sendo dentro do nosso planejamento. Tem sido, sem dúvida nenhuma. Vai lá, Lucas Mota. Olha, eu queria abordar com o Alex, bom dia mais uma vez aqui para o Alex, sobre a SAF, né? Um tema que o torcedor está sempre querendo saber mais e está num momento assim de proximidade de Fortaleza concretizar esse movimento. Eu até escrevi uma coluna que eu falei com o Fernando Ferreira, que é especialista no mercado da Pluro Consultoria, e ele falava o seguinte, que hoje Fortaleza ele já subiu vários patamares, hoje está consolidado no futebol brasileiro, mas para subir aquele patamar mais acima, né, de clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, enfim, o Fortaleza, para correr atrás desses clubes, precisa aderir a esse movimento. Como é que é a visão de vocês também, pensando em SAF? Vocês acreditam que numa transformação como essa, vocês
de fato, podem chegar a esse patamar hoje do futebol brasileiro, Alex? Lucas, muito boa a sua pergunta, até porque o Fortaleza sempre se caracterizou por comunicar muito bem com o seu torcedor. Primeira coisa que eu queria falar sobre esse tema, é um tema que foi amadurecido e estudado internamente durante muito tempo. O presidente Marcelo e o vice-presidente Geraldo Luciano, que é uma referência nessa área empresarial, de abertura de capitais. O Geraldo conduziu muito próximo todo esse processo junto com o Marcelo. O Marcelo, como é da sua característica, democratizou o debate, levou às plenárias, houve 3 plenárias durante uma semana para poder oportunizar a conselheiros, depois a sócios torcedores e, por fim, a imprensa geral e ao torcedor comum também, que é patrimônio, Fortaleza é patrimônio desse torcedor, poder participar desse debate. E assim, Lucas, Fortaleza tem uma ideia muito clara sobre SAF, né? O Fortaleza tem uma ideia, como o Marcelo sempre defende, de agora nesse momento, uma mera conversão dentro da estrutura de SAF, sem nenhum tipo de venda. Essa conversão, por óbvio, vai ser uma decisão do torcedor do Fortaleza na Assembleia Geral, né? Não cabe a ninguém decidir que não, o seu torcedor, e é disso que a gente tanto se orgulha, da democracia no Fortaleza. E, posteriormente, se houver algum tipo de negociação de percentual dessa ação, será a negociação de percentuais minoritários, né, como o Marcelo já deixou bem claro, e sempre voltando para a decisão do torcedor. Então, nós vamos invocar o sócio-torcedor, Assembleia Geral de Sócios, quantas vezes sejam necessárias para que eles estejam à frente desse caminho. Fortaleza se mira num modelo de SAF, principalmente do Dubai, de Munique, onde ele vende participações minoritárias para que a gestão do clube siga sob mando da associação. Mas o Fortaleza ele tem uma coisa muito importante dizer isso para o torcedor. A SAF ela é uma realidade que aos poucos os clubes estão se adaptando no Brasil, sob pena de deixarem de ser competitivos. O grande lance não é se transformar em SAF. O grande lance é como se vai gerir essa SAF, né? Eu acho particularmente que o Fortaleza tem o melhor executivo de esportivo do Brasil, que é o Marcelo. A gente tenta lá ajudar como possível, mas o Marcelo ele é o grande líder de todo esse projeto. Acho que a ideia de SAF depende muito de como se vai conduzir. Nós temos um presidente torcedor à frente do clube, que vem numa trajetória ano após ano de grande sucesso, e o torcedor do Fortaleza seguindo, mesmo nessa conversão, com o controle sobre os aspectos de venda ou não das ações minoritárias do clube. SAF não é fim, SAF é um meio para fazer com que o futebol esteja mais competitivo, que o clube tenha uma governança mais adequada dentro das suas próprias estruturas, e a gente tem convicção de que o Fortaleza está pronto para dar esse próximo passo dentro dessa realidade de futebol brasileiro tão competitivo. Inclusive, tem a situação, inclusive, de ter para o mercado financeiro condição de conseguir, por exemplo, dinheiro mais barato, investimentos de pessoas que não querem tomar as decisões do clube, querem apenas se aproveitar do bom momento, né? Como uma pessoa que vai fazer um investimento mais em profissionais no próprio mercado do futebol. E o índice de endividamento do Fortaleza é muito baixo. Eu pedindo para Quem tu se pausar transformou aqui em SAF mutado. agora? Não, só para puxar esse assunto aí de SAF, é porque a galera não entende, né? Se tornar SAF, galera, é o caminho. Por quê? Eu não tô nem falando de vender a SAF, tô falando de se tornar SAF, de virar a Sociedade Anônima do Futebol. Existem diversos modelos de investimento que só é possível via SAF. Que você consegue dar uma garantia para o investidor e tal. Então, assim, vai ter a Assembleia, né? Vai ter lá quem é sócio no tempo necessário, vai votar. Se você é contra, você vai ter seu espaço, se manifeste nas redes sociais, apresente suas ideias, pergunte, questione, né? Quem não entende de SAF é você, Dudu. Verdade, João.